Amigos, eu gostaria de ler uma experiência que era apóstolo na época, mas hoje em dia é nosso profeta, Russell M. Nelson, passou com um vizinho, um pesquisador egípcio, que havia se mudado para a comunidade Sud. E o livro de Mórmon de volta para o idioma egípcio. Vamos ver como isso aconteceu. Meu vizinho, Sami Hanna, é um egípcio nativo, o presidente Nelson diz. Ele é um acadêmico erudito que se mudou para o nosso bairro ao ser convidado pela universidade como um especialista em estudos sobre o Oriente Médio e sobre o grupo de línguas semíticas, tais como árabe, abexim, hebraico, aramaico e assírio. Sendo novo em nossa comunidade, o presidente Nelson diz, ele teve um tanto de curiosidade pelos Mormons. Após descobrir que a palavra Mormon vinha de nossa crença de que o livro de Mórmon são escrituras sagradas, ele ficou intrigado com a existência do livro de Mórmon. Ele pensava que era apenas uma literatura norte-americana. Algumas pessoas disseram para ele que o livro de Mórmon, os Mormons falavam que o livro de Mórmon foi traduzido a partir do egípcio antigo e de um tipo alterado de hieróglifos hebraicos para o idioma inglês pelo profeta José Smith. Falaram isso para ele. Aí ele ficou mais interessado. Tão desafiado ele se sentiu por esse livro, o livro de Mórmon, que embarcou no projeto de tradução do livro de Mórmon, que tradução do inglês para o árabe. Essa tradução, diz o presidente Nelson, foi diferente de outros tradutores. Afinal, esta era uma tradução de volta para o idioma original do livro de Mórmon. Para resumir a história, o processo de tradução tornou-se também seu processo de conversão, uma vez que ele logo soube ser o livro de Mórmon um documento divino, embora ele não conhecesse praticamente nada da organização da igreja ou de seus programas. Sua conversão veio praticamente da linguística do livro, que ele sabia não ter condições de ter sido escrito por um americano. A linguística. Primeiro, em Jarom 1:2, ou Jarom 1:2, no livro de Mórmon, em Jarom 2, onde em português lemos, necessário é, portanto, que eu escreva um pouco. Lê-se em inglês, a gente lê a mesma frase em inglês. It must needs to be that I write a little. Grifo da tradutora. Na língua inglesa, essa é uma expressão estranha e embaraçosa, mas completamente adequada dentro da gramática árabe. Em outros pontos do livro, o uso de verbos compostos como did eat, onde se escreveria ate, que significa comeu, ate, o passado de eat. Did go, em vez de went, quer dizer foi. E did smile, em lugar de smiled, cuja tradução é sorriu. Novamente, raros e dificilmente usados no inglês, são clássicos e perfeitamente corretos nas gramáticas das línguas semíticas. No livro de Omni, capítulo 1, versículo 18, Zaraen apresentou a genealogia de seus pais segundo sua memória. Está lá em Omni, capítulo 1, versículo 18. O irmão Hanna indica que recitar a genealogia de cor é um costume típico de seus antepassados semitas. Vamos ver em Palavras de Mórmon, capítulo 1, versículo 17. Fala-se aqui, como em outras partes do livro de Mórmon, sobre a obstinação, que do inglês stiff-necked, poderia ser traduzido como rigidez do povo. O irmão Hanna, percebe que essa seria uma palavra muito comum para ser usada pelo jovem americano José Smith. Um americano provavelmente teria preferido um adjetivo como teimoso ou inflexível. Mas o costume em língua árabe é de escrever dessa maneira. O texto original em inglês dessa tradução para o português indica para os leitores que stiff-necked é uma palavra usada para descrever uma pessoa obstinada. Percebe-se, portanto, pouco uso da palavra em inglês. Em Mosias, no capítulo 11:8, também no livro de Mórmon, Rei Noé construiu muitos edifícios elegantes e espaçosos e ornamentou-os com belos trabalhos de madeira e com toda espécie de coisas preciosas, incluindo zife, grife da tradutora. Você já se perguntou sobre o significado da palavra zife?
mencionada no livro de Mórmon? Essa palavra, apesar de estar no livro de Mórmon, não está contida em dicionários de inglês. Zif não está. Nem da língua portuguesa, muito menos. Ainda assim, pode ser traduzida livremente de volta para o árabe, uma vez que Zif é um tipo especial de algo, como uma espada curvada, similar a uma cimitarra, carregada numa bainha, e frequentemente utilizada para ornamentação, bem como para fins mais práticos. A descoberta da palavra Zif no livro de Mórmon realmente animou o irmão Hannah. Em Alma, capítulo 63:11, é feita uma referência ao filho de Elamã, que se chamava Elamã, nota da tradutora em inglês. A escritura menciona Elamã. A escritura menciona Elamã, filho de Elamã, que ao pé da letra fica Elamã, filho de Elamã. Por que motivo José Smith não interpretou isto como Elamã Júnior? Já pensaram nisso? Que teria sido mais lógico para ele, tendo o mesmo nome de seu pai, Joseph, e sendo chamado José Smith Jr. Ele poderia usar, meu pai chama José Smith, eu sou Júnior. Por que não Elamã Júnior? Em árabe, explica o irmão Hannah, não há a palavra Júnior que se adapte a esse tipo de circunstância. O costume árabe é usar a terminologia José, filho de José, Elamã, filho de Elamã, e assim por diante. E Elamã, no capítulo 1, versículo 3, aqui se faz referência a uma contenda acerca da cadeira de juiz. Elamã, capítulo 1, versículo 3. O irmão Hannah observa que a utilização do termo Judgment Seat, cadeira de juiz, seria bastante estranha para um americano, que poderia ter utilizado um substantivo mais familiar, como governador, presidente ou comandante, ele poderia ter utilizado. No entanto, de acordo com o costume árabe, o lugar do poder está situado na cadeira do juiz, e quem ocupa tal assento é a autoridade e o poder. A entidade está no banco e não no ofício ou na pessoa. Portanto, a expressão, nas línguas semíticas, conota o significado exato do livro de Mórmon. No livro de Elamã, no capítulo 3 agora, vimos Elamã 1:3, agora vamos ver Elamã 3, capítulo 3, versículo 14. Neste versículo há um total de 18 E, com uma aspa, palavra E. A letra E, desculpa. 18, letra E. Revisores do livro de Mórmon têm feito ocasionalmente críticas com a gramática desta passagem, onde o uso da palavra E parece tão repetitivo, muito E. O irmão Hannah explica que cada um desses E, dessa letra E, neste versículo, é absolutamente essencial para o significado quando este versículo é expresso em árabe, uma vez que a omissão de qualquer E poderia anular as palavras-chave. Interessante. Elamã, capítulo 3, versículo 18 e 19, nota da tradutora. O texto em inglês desses versículos está traduzido para o português como 46º, 47º e 48º. Se a tradução fosse ao pé da letra, contudo, teríamos 46º, 47º e 48º. Importante informar que na versão em inglês do livro de Mórmon, há notas de rodapé que explicam a contagem dos anos em algarismos romanos. Já perguntou por que razão? Você já se perguntou? Já se perguntou por que razão o livro de Mórmon cita um sistema de numeração como este? Dizemos 46º, 47º, 48º? Não. A interpretação mais natural de José Smith seria adequar o texto para 46º, 47º, 48º. Sem os E, sem a letra E. Com entusiasmo, o irmão Hannah observa que a utilização de da letra E em 46º é perfeitamente correta em árabe. Perfeitamente correta em árabe. Os números arábicos são lidos da direita para a esquerda, e citados com o E entre uma aspa, essa letra E, para separar as colunas. Bem, eu acabo de citar apenas alguns dos exemplos. Existem inúmeros.
Existem muitos mais, como líderes santos dos últimos dias, estamos... O livro de Mórmon tem uma origem semita. Tem. E o fato de um estudioso árabe, um egípcio, de uma bela consistência interna na tradução do livro pelo profeta José Smith é de grande interesse. Vocês percebem que José Smith não fez uma mera interpretação, mas uma tradução literal, palavra por palavra. Vocês agora percebem? Palavra por palavra, deu um tipo de hierógrafo egípcio para o inglês. José Smith fez isso. O que o irmão Hanna falou no final? Que o livro de Mórmon simplesmente fluiu de volta para o linguajar árabe. Simplesmente. Que interessante, hein? Interessante, né? Gostaram?